eu já disse, a educação, ela foi plantada em mim como a salvação, né? E hoje eu acredito sim que só a educação salva um país, salva um povo. A gente só podia entrar no ensino fundamental aos 7 e eu só completaria 7 no final do ano, em novembro. E minha mãe achou inaceitável eu ficar um ano parada, né? E ainda que a gente não tivesse condições, não sei que tipo de sacrifício foi feito, mas eu fui inserida na escola Mundo Pequenino, que foi a primeira escola que a maravilhosa tia Eda, hoje também dona de uma escola, né? Hoje a família dela tem uma escola também, mas ela me mostrou um mundo que, assim, tava assim, ela plantou uma semente que, assim, eu nunca deixei de amar a escola, o ambiente escolar. Eu amava estar dentro da sala de aula, desde os 6 anos de idade. Essa escola particular, as pessoas que estudavam ali, hoje são pessoas, inclusive, notáveis, médicos, advogados, se tornaram, né, já filhos de médicos e advogados e pessoas de um poder aquisitivo maior, comerciantes. Eu era a única criança pobre. Eu nunca percebi. A tia Eda nunca me tratou como uma criança diferente. E quando eu puxo pela memória, eu sei que eu era diferente. Naquele momento onde eu estava ali, eu não percebia. Mas a minha memória dessa época é muito viva. E hoje eu sei que ela nunca deixou eu sentir que eu era diferente. Talvez porque ela acredite que a educação realmente é para todos, né? Eu tenho certeza que ela acha isso. Eu nunca mais estive com ela depois do pré-primário. Eu a vejo nas redes sociais hoje. E uma vez acho que eu a encontrei na rua. E ela me reconheceu. Então eu sinto que eu também fui uma criança marcante, porque centenas passaram por ela, né? E assim, eu sei que eu era a diferente no sentido de ter uma vida muito diferente daquelas crianças que estavam ali. Só que a partir do momento que eu passava do portão da escola, era o único momento que eu era igual a todas elas. Lógico que, como toda criança, toda adolescente, eu tive meus ídolos na música, no cinema e tudo mais. Mas as pessoas que eu admirava de verdade, sim, sempre foram meus professores, todos eles, mesmo os mais rigorosos. Eu sempre fui uma aluna muito boa. Não porque eu fosse mais inteligente, não sou. Todos nós temos uma inteligência mediana. Tinha algumas coisas que eu tinha que me esforçar muito para tirar notas boas e outras que eu levava com mais facilidade, que era uma questão de aptidão. Mas eu amava todas as aulas. Eu dei uma pausa entre o ensino médio hoje e a faculdade, numa questão onde eu tive um momento de acomodação, que eu achava que eu ia me aposentar no trabalho onde eu tinha na época, já estava com 20 e poucos anos de casa, e a faculdade caiu no meu colo meio que assim, sabe, sem vontade, assim. Mas do primeiro dia que eu pisei ali, das primeiras pessoas que eu conheci, que eram num mundo tão diferente, onde eu já estava assim, acostumada, meio que tipo a gente põe um cabresto e acha que o mundo é aquilo ali e não vai passar daquilo. Eu me vi rodeada de pessoas que tinham trabalhos muito diferentes, muito mais jovens do que eu, porque eu entrei na faculdade aos 38 anos para fazer 39, me formei aos 43, e aquilo veio um frescor, veio uma vontade de aprender tudo de novo. Mas os professores, eu dei uma sorte de ter os melhores. Assim,
pessoas que me abriram a mente e me mostraram um mundo que eu já tinha esquecido que existia. Possibilidades, histórias. As histórias de vida deles me fazia admirá-los, né? Tenho um certo receio em citar nomes, mas que nem essa professora, ela sabe, se ela estiver assistindo e eu vou me esforçar para que ela assista, ela me contou que quando ela entrou na faculdade, ela tinha que escolher entre estar na faculdade ou comer um salgado da cantina. E eu fui me identificando com aquela infância difícil lá de trás. Mas ela me mostrou que ela estava ali me dando aula, né? Eu cruzei com professores com os quais eu estudei, né? Professores que fizeram 6ª, 7ª, 8ª série comigo. E naquele momento eles estavam sendo meus professores. Professores que saíam do trabalho como gerentes, pessoas muito importantes nas suas empresas onde trabalhavam, e vinham, às vezes, de uniforme dar aula para a gente. E faziam aquilo com dedicação, com paciência. No trabalho, assim, a gente acaba descobrindo que por mais que a gente saiba, por mais capacidade que a gente tenha, nem todo mundo vai ser gerente, nem todo mundo vai ser o presidente da empresa. Outra coisa que minha mãe me ensinou, o mundo precisa de todas as pessoas. Você é importante naquele lugar onde você está. E a educação dentro de um chão de fábrica, que é onde eu trabalho hoje e é onde eu vou me aposentar, ela se mostra importante na ajuda que eu dou aos colegas que não tiveram oportunidade de estudar. Então você é a administradora que não fez carreira, que está no chão de fábrica, então você é uma fracassada? Dependendo do ponto de vista, pode ser. Durante um tempo até achei que fosse. Porque eu via os meus colegas todos, assim, com uma situação financeira muito superior. Mas, assim, eu me senti importante para essas pessoas. Quando eles têm um comunicado na parede e não entendem direito o que está escrito ali. Quando eles ouvem uma palestra dentro do ambiente da fábrica, poxa, eu não entendi aquilo. E eles me procuram para explicar. Isso me faz sentir importante. Eu não tenho um retorno financeiro. Isso de fato não tenho. Mas eu sei que eu estou no lugar onde eu deveria estar. A gente tem que florescer onde Deus nos planta. Outra lição que eu aprendi lá com aquelas pessoas. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Assim, com 14 anos, já era secretária de advogado, de 14 para 15. Antes disso, eu trabalhei em banca de jornal, trabalhei em videolocadora, acreditem, isso existiu. Tive vários pequenos trabalhos. Por quê? Porque eu já sabia desde muito jovem que se eu quisesse alguma coisa diferente, eu não podia depender do meu pai e da minha mãe. Assim, eles podiam me dar até um determinado ponto. Então, a partir dali, ainda que fosse muito pouco, eu precisava ganhar o meu dinheiro. Isso é uma libertação também. Aos 17 anos, eu entrei numa empresa na qual eu fiquei 25, e que é quando eu, em relação à educação, eu dei uma estagnada, porque eu achava que o mundo era aquilo, que eu estava acomodada ali e que tudo ia se resolver ali. E não foi dessa forma. E tudo bem. E foi até melhor, porque saindo dali, ainda que tardiamente, né, já com 40 e poucos anos, eu trabalhei em outros lugares que eu achei que eu nunca seria capaz de trabalhar. Trabalhei muito em escritório também, em empresas menores. Procurei ao máximo aproveitar o meu conhecimento, né? Trabalhar num serviço que exigisse um esforço físico menor, mas houve um momento que esses pequenos trabalhos
não eram suficientes, não me davam uma estabilidade necessária, porque eram valores assim esporádicos e assim não tinha os benefícios de um plano de saúde, de ter assim uma garantia todo mês de eu poder pagar meu aluguel e tudo mais. Quando eu me vi diante da necessidade de ir para um chão de fábrica, eu tive ali a primeira semana de conflitos interiores muito grandes, assim, né? Tipo, nossa, eu estudei mais de 20 anos para isso, não demorou para eu conceber e lembrar dos ensinamentos, equalizar aquilo dentro de mim e falar, não, eu vou conseguir. Então, assim, o esforço físico é muito grande, mas o que veio depois disso, que foi o conhecimento de vida, esse se mostrou necessário. Tem coisas que eu aprendi que eu jamais aprenderia no andar de cima, que só o chão de fábrica foi capaz de elucidar para mim, em relação às pessoas, a diferenciar colegas de trabalho de amigos. Isso foi assim, uma lição longa, mas extremamente necessária. E todo trabalho é digno, como uma professora mesma me disse, né? Se ela me assistir também vai se lembrar de quando eu falei, eu consegui um trabalho, mas é como operária. E ela falou para mim, trabalho é trabalho, né? E aí eu comecei a lembrar também de palestras e filmes e coisas que já tinham me ensinado o que eu precisava saber e entender. Que nem sempre o dinheiro, o sucesso profissional, ele vem acompanhado de coisas boas, né? Nesses trabalhos que eu passei, eu me deparei em momentos que eu tinha que ver se aquilo realmente valia a pena, né? E houve um momento que o chão de fábrica, ele me mostrou coisas que eu jamais aprenderia no mundo que eu tinha vivido até ali. Não é desprezando o que eu tinha vivido até ali. Aquilo também foi muito importante. Mas faltava essa visão que eu tinha do administrativo, que eu aprendi, das coisas que eu aprendi na faculdade, da prática em si, de quanto os colegas em si, das dificuldades que aquelas pessoas tinham, e às vezes dificuldades maiores do que as minhas, e que superaram, né? E que trabalhavam ali há mais de 20 anos da mesma forma que eu estava começando a trabalhar. E eles sustentavam a família deles dignamente, eles trabalhavam com hombridade, e que eu não tinha motivo nenhum para me envergonhar de ser uma administradora que se formou em primeiro lugar na sua turma, estar no chão de fábrica. Não havia demérito nisso. E num primeiro momento, eu me senti inferior. Mas aí, quando eu consegui pagar meu aluguel, eu consegui fazer os tratamentos de saúde que eu precisava fazer, isso modificou a minha vida. E dentro da visão administrativa, eu me lembrei da pirâmide, né, de Maslow, que a gente tem necessidades, essas necessidades têm que ser supridas para depois você sonhar com o que você gostaria de fazer. Então, dentro do ambiente de fábrica, fazendo um trabalho que me sustenta, eu consegui encontrar, através da ajuda aos meus colegas, uma função para o conhecimento que eu adquiri. E quando eu me propus a fazer o meu melhor, tudo em volta de mim mudou. A minha visão de tudo aquilo mudou.
isso não me dá nenhum dinheiro a mais, não me dá nenhum benefício, nada assim, mas mostrou que eu sempre quis, eu encontrei no chão de fábrica, que é o respeito dos meus iguais, das pessoas que estão ao meu redor. Alguns eu considero como filhos, outros como amigos, outros como colegas de trabalho. Ali tem todo tipo de pessoa, né? E por isso que sempre volta na lição antiga. O mundo precisa de todas as pessoas. Eu precisei chegar aos 51 anos para reconhecer numa senhora analfabeta que tudo é muito simples. Eu que tinha complicado tudo até então.